E nesta sexta-feira a gente vai fazer aquele nosso debate tradicional, hoje falando sobre trabalho, Dia do Trabalhador, né, que foi lembrado na última quarta-feira, o Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, o 1º de maio, muito simbólico, muito importante para o nosso país, ainda mais em um cenário que eu disse, inclusive aqui, durante a entrevista com o Vivaldo Barbosa, um cenário de desgaste da classe trabalhadora, do trabalho no país, enfim. E o que a gente vai discutir é justamente isso, essa ideia que se alimenta do empreendedorismo, de que todo trabalhador pode ser o seu próprio patrão, enfim. Diante disso, será que o trabalhador, com esse avanço dos discursos do trabalho a partir do empreendedorismo, será que o trabalhador ele vive, digamos assim, uma crise de identidade, sem saber se é patrão ou empregado? Para isso, a gente vai contar com um time de altíssimo nível para conversar aqui com a gente. Eu já tenho, do outro lado da tela, eu vou cumprimentar o Luiz Carlos Prates, o Mancha. Mancha, que é metalúrgico de São José dos Campos, secretário executivo da CSP, Sindical Popular com Lutas Nacional, a CSP com Lutas. Caro Luiz Carlos Prates, bom dia. Bom dia, Anderson. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com você para fazer esse debate tão produtivo que esperamos ser. Prazer nosso, Mancha, contar aqui mais uma vez com a tua presença no Faixa Livre. Agradeço muito a tua participação, a tua disponibilidade para fazer do outro lado da tela o nosso segundo debatedor. Me refiro ao Jorge Soutomaior, ele que é jurista, professor livre docente de Direito do Trabalho da Universidade de São Paulo, USP, coordenador do Grupo de Pesquisa Trabalho e Capital, o GPTC, e desembargador aposentado do Tribunal Regional do Trabalho, o TRT, da 15ª Região. Jorge Soutomaior, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, Mancha. É um prazer estar aqui para conversar com vocês e os nossos ouvintes e telespectadores, né, entre aspas. É isso. Eu que agradeço, Jorge, pela tua presença mais uma vez. Já conversamos recentemente aqui no programa sobre o tema da legislação trabalhista e voltamos aqui a fazer esse diálogo, um debate importantíssimo, onde a gente vai falar sobre o Dia do Trabalhador. Eu só estou aguardando aqui o Sandro César, o Sandrão, que é o presidente da CUT aqui do Rio de Janeiro, acessar, ele não está aqui disponível. Estamos tentando contato com ele, mensagens, ligações, cai na caixa postal, não sei o que é que houve com o Sandro. Ele deu ok, inclusive, ainda há pouco, para fazer esse diálogo com a Aliás, ainda há pouco, não, no dia de ontem, ele estava confirmado, mas vamos ver aí se ele faz aí esse acesso para conversar com a gente. Mas eu já queria começar aqui o nosso debate de hoje, já vou levando à frente aqui as discussões, começando com você, Mancha, porque na última quarta-feira, como eu sei aqui, foi lembrada a data mais importante do ano para quem está duro no dia a dia, atrás do sustento da família em um país absolutamente afundado nas desigualdades, marcado pela falta de perspectiva e pelo desgaste das condições de vida. O Dia do Trabalhador e da Trabalhadora. Um momento em que temos aí um governo dito de reconstrução nacional, disposto a desfazer os malfeitos da gestão anterior, pelo menos na teoria, né? Mas que vem derrapando nas curvas aí em um carro que parece ter o volante à direita. Além disso, avança no mundo a tentativa de se reduzir a importância do trabalho, Mancha, não só pela utilização de ferramentas que automatizam a produção, substituem a força de trabalho humana, como também na construção da ideia de que todos devem deixar de ser empregados para serem empreendedores, seu próprio patrão. Com isso, as relações de trabalho vêm se precarizando e os empregos formais se tornam cada dia mais escassos. Partindo dessa premissa que eu levantei no título do debate, Mancha, eu gostaria de saber se há na classe trabalhadora uma espécie de crise de identidade, digamos assim, algo que arrefece enormemente a luta de classes. As pessoas continuam se reconhecendo como trabalhadoras ou essa retórica do empreendedorismo tomou conta de corações e mentes no nosso país? Como é que você vê essa questão, Mancha? Bom dia mais uma vez, Anderson, bom dia, Souto. Nós tivemos agora o 1º de maio, né? E se a gente pegar as origens do 1º de maio, o 1º de maio ele lembra as manifestações de Chicago, nos Estados Unidos, em 1886, onde a grande reivindicação do movimento e dos protestos, das manifestações, era um tempo de trabalho menor. Na época se trabalhava 15 horas e se reivindicava 8 horas de trabalho, 8 horas de recreação e 8 horas
de descanso, né? E a repressão violenta ao movimento dos trabalhadores e depois o condenamento, a condenação à forca das lideranças deu o Mártires de Chicago e deu origem ao 1º de maio como um dia de luta internacional dos trabalhadores. Então, na sua resposta, se a gente pegar aquelas reivindicações que moveram os trabalhadores no começo do século retrasado, né, para enfrentar a exploração do trabalho, se você pegar hoje, a reivindicação, o trabalho está cada vez maior. Ou seja, a jornada de trabalho, ela não só aumenta porque você fica mais dentro do seu local de trabalho, mas como as ferramentas, as redes sociais, coloca o trabalhador sempre no trabalho, né? O tempo além do trabalho é quase nulo e uma tendência cada vez maior, inclusive, de aumentar a jornada do trabalho. Então, o que a gente vê é que todo o desenvolvimento tecnológico, ao invés de dar mais tempo livre, mais tempo de descanso para o trabalhador, ao contrário, faz com que ele se transforme cada vez mais num escravo do trabalho ou num escravo moderno. Quer dizer, eu acho que essa é a questão central, né? Em particular no Brasil, onde você mesmo disse, as desigualdades são abissais, a precarização é muito grande, mais da metade dos trabalhadores são parte de serviço informal. Isso abre uma avenida tanto para aumentar a precarização do trabalho, dos trabalhos em plataforma, aumentar cada vez mais aumentar isso, né? Como também as ideologias do empreendedorismo, as ideologias que, na verdade, são falsas consciências, são coisas que a ideologia hoje da classe dominante, porque muitas vezes eles falavam, por exemplo, que o trabalho ia acabar, ou melhor, que o capitalismo venceu, que não tinha mais outra solução. Foi muito tempo que se falou isso. Quando surgiu também as concentrações industriais, a classe operária industrial aqui no Brasil, no ABC, se falava que não teria movimento, não teria greve, porque era gente que vinha do interior, e como tinha subido de vida, entre aspas, isso também não aconteceria. Então, obviamente, existem mudanças muito profundas no mercado de trabalho, existem mudanças estruturais na classe trabalhadora, que não é mais aquela classe trabalhadora da década anterior, do Fordismo, mesmo do Toyotismo, está muito mais dispersa, mais precarizada, mas ainda a centralidade ainda está no trabalho e, por exemplo, as mobilizações que ocorreram no final do ano nos Estados Unidos, dos trabalhadores das montadoras, um trabalhador, vamos dizer assim, tradicional, é uma demonstração disso, né? Que a classe operária ela pode também se colocar no seu lugar. Por último, não, respondendo a sua pergunta, um problema central também que tem é o problema das direções, né? As direções sindicais, na sua maioria, vivem um período de acomodação à institucionalidade, acomodação ao parlamento, acomodação ao Estado, o que faz com que a grande massa trabalhadora se afaste, porque não se identifica com essa forma de organização, não se identifica com esses dirigentes sindicais. E o Brasil, infelizmente, vive um período, talvez, bem longo de refluxo das lutas sociais, da luta de classe mais acirrada, e aquelas que têm são dirigidas ou apoiadas por uma pequena minoria do movimento sindical ainda. Eu estava com o meu áudio desligado aqui, peço desculpa. Agradeço, Mancha, a tua primeira intervenção aqui no nosso debate. Vou passar a palavra, eu ainda estou aguardando aqui o Sandro César, só para passar aqui os nossos espectadores. O Sandrão ainda não acessou as nossas redes, estamos tentando aí contato com ele, mas ele não nos responde. Enquanto isso, já vou passar a palavra para o Jorge Souto Maior, para ele falar um pouco a respeito dessa premissa que eu levantei aqui no nosso debate, se há, digamos assim,
uma crise de identidade entre os trabalhadores no país, com essa ideia do empreendedorismo avançando, e como é que isso, de alguma forma, afeta a luta de classes, né, o Jorge? Porque a gente vê aí esse discurso levantado aí pelos neoliberais de que todo trabalhador ele pode ser o seu próprio patrão. Isso, de alguma forma, também é utilizado para desfazer ou para reduzir a força da luta de classes, não, Jorge? Sim, o Anderson, sim, acho que esse é um fator relevante, mas eu tenho cada vez mais dificuldade de encontrar um argumento para explicar a totalidade da realidade, entende? Porque ela é mais complexa do que isso. Evidentemente que o discurso do empreendedorismo, né, que é atraente e que faz as pessoas, né, não se perceberem como integrantes da classe trabalhadora e, consequentemente, isso afeta a consciência de classe, como você diz também, por consequência, a luta de classes, né? É evidente que o discurso do empreendedorismo, e que é muito financiado, né, diga-se de passagem, e que tem sido acatado institucionalmente, né, pelo governo. Lembre-se que nós temos agora um Ministério do Empreendedorismo, né, que foi criado agora no governo Lula. Então, nós temos essa situação, mas isso, daí a dizer que a classe trabalhadora, toda ela, está cooptada por esse discurso e que por isso não existe mais consciência de classe e nem luta de classes, eu acho que é um salto muito grande, né? Porque nós temos frações, nós temos segmentos, né, na questão na classe trabalhadora, e a gente bem sabe que existe uma fração da classe trabalhadora ainda muito consciente de si, né, de si para si, né, e que luta. Temos aí, inclusive, o exemplo, né, do Mancha, da CSP com Lutas, enfim, de tantos sindicatos, na realidade brasileira e mundial, né, que estão aí lutando. O 1º de maio, né, mundialmente, não foi esse marasmo que nós verificamos no Brasil, né? E, enfim, eu acho que também quando a gente cai nesse vazio, ou seja, nesse desânimo, né, a partir de um dado específico, a gente também retroalimenta essa ideia de que a classe trabalhadora não existe mais e de que a classe trabalhadora não tem consciência, de que não existe mais luta de classe. Eu acho que existe sim, sabe? E, enfim, embora esses fatores todos estejam aí, né, dificultando, né, a todo esse processo. Mas essas dificuldades sempre existiram, sempre vão existir. O capital nunca vai entregar de mão beijada, né? Não vai deixar de exercer a sua influência, o seu poder para dividir a classe trabalhadora, para exercer também um papel na consciência de classe, as disputas ideológicas, né? Enfim, isso, evidentemente, que eles vão fazer. O que a gente não pode fazer, por outro lado, é considerar que só o que está pontuado, né, na grande mídia e que está aí posto é que constitui a realidade da classe trabalhadora. Nós verificamos, por exemplo, agora recentemente, até conversamos sobre isso há pouco tempo, né, na questão dos entregadores, né, como esses entregadores, se não todos, uma boa parte nas lideranças, né, estão aí encampando lutas importantes, né, e inclusive não aceitaram assinar aquele projeto de regulamentação. Enfim, nós temos tensões e classe trabalhadora ainda, né. Eu acho até que o esvaziamento, né, que aconteceu lá no 1º de maio do Corinthians, né, lá no estádio do Corinthians, no estacionamento, reflete um pouco, talvez, o contrário disso que a gente está dizendo, né?
Não que a classe trabalhadora não tenha ido porque ela está imbuída por uma perspectiva do empreendedorismo e tudo mais, mas talvez por causa da própria consciência de classe, por entender que aquele palco ali montado não era de luta da classe trabalhadora. Então, o vazio ali pode ser interpretado de um ponto de vista positivo, inclusive, né? É isto. Tá certo, tá certo. Obrigado. É uma reflexão importante que você traz aqui para a gente. Você se refere lá ao evento que a gente teve no 1º de maio no estádio do Corinthians, na Arena Corinthians, lá em Itaquera, com a participação do presidente Lula, um evento muito esvaziado. O próprio Lula fez essa argumentação lá durante o evento, criticou lá a organização do 1º de maio, enfim, Lula discursou lá para poucas pessoas no estado do Corinthians, diante da necessidade que havia de uma mobilização maior dos trabalhadores. Mancha, eu vou te deixar à vontade para você trazer aqui as tuas considerações a respeito do que disse o professor Jorge Souto-Maior, mas eu também queria trazer uma outra questão aqui, ainda mais você que dialoga diretamente com isso no dia a dia. Qual é o valor do trabalho no Brasil e no mundo nos dias de hoje, o Mancha? Como é que essa redefinição da relação entre trabalho e identidade influencia a autoestima e o senso de propósito dos trabalhadores em um ambiente onde o valor é frequentemente associado ao sucesso financeiro? Queria te ouvir um pouco a respeito disso, por favor. Não, ok. Obrigado pela pergunta. Eu tenho completo acordo com o que foi dito pelo professor Jorge Souto-Maior, em relação às mudanças, né? As mudanças que, obviamente, existem, são profundas, que fragmentam a classe, que divide a classe, que dificulta o trabalho de organização, mas que esse não é o elemento, é um dado da realidade, mas não é o elemento central hoje. E também a avaliação do 1º de maio, olha só, o 1º de maio é um dia tradicional de luta dos trabalhadores. Então, o 1º de maio, na verdade, também houve um grande período onde o 1º de maio ele teve alguma tradição no movimento operário brasileiro, mesmo na época da ditadura, quando era proibido comemorar o 1º de maio, todo mundo se lembra, foi um fato quando o governo militar, o Abreu Sodré, foi expulso do palanque na Praça da Sé, em plena ditadura. Então, ele tem um caráter de ser um ato independente dos governos dos patrões. Os patrões sempre buscam dar ao 1º de maio um caráter de festa e, no entanto, o 1º de maio é o oposto disso. E o que nós assistimos agora, nesse 1º de maio? Foi o segundo 1º de maio da gestão Lula. O governo não ofereceu basicamente nenhum tipo de proposta aos trabalhadores de mudanças estruturais por parte para os trabalhadores, não ofereceu nada, e as centrais fizeram um evento que foi um evento para bajular o governo. Ou seja, centralmente, com quem ouviu os discursos e tal, foi o Lula dizendo, e todos eles dizendo que o país está crescendo, que a inflação está diminuindo, que tem desenvolvimento e tal, para bajular o governo, ou seja, completamente dependente em relação ao governo. E uma curiosidade, o Lula, ao fazer aquela crítica pública, ele criticou não a direção das centrais, que por não ter trazido gente, ou feito um ato fraco, ele criticou o seu ministro de Relações com Movimentos Sociais, dizendo que o negócio foi mal convocado, ou seja, que o governo não se empenhou, que o governo não se jogou força, assumindo que o ato do 1º de maio era um ato dele, era um ato do governo. Então, o papel que teve, nesse caso, a CSP com Lutas, que fez um ato independente no centro de São Paulo, que teve cerca de mil pessoas, se a gente pegar, foi metade do que teve no ato das 8 centrais junta com toda uma estrutura, mostrou isso, que a tradição do 1º de maio ainda está de pé,
intacta, inclusive trazendo para si, trazendo movimentos que surgem como coisa nova da atualidade, como esse movimento que existe, que é Vida Além de Trabalho, que é uma organização basicamente de jovens trabalhadores que tem como meta acabar com o turno 6 por 1, um turno 6 por 1, que as pessoas trabalham 6 dias, folgam um dia, que é comum no Brasil, em todo o comércio, supermercados, nas diversas empresas de telemarketing, enfim, é uma exploração além. Esse setor, por exemplo, da juventude, se organizou pela primeira vez, teve um ato próprio e depois foi também ao ato da CSP com luta, assim como os movimentos sociais, teve uma grande participação do movimento popular, porque uma grande parte dos trabalhadores que não estão nos sindicatos, eles estão nas ocupações, eles estão nos bairros, eles estão na moradia. Então, o trabalho, ele se organiza também de maneira diferente. Então, a Central Sindical Popular, por exemplo, a CSP com luta, busca abarcar isso. Eu acho que aí está a razão de a gente ter conseguido, num grau de isolamento que eles dizem, fazer uma manifestação muito importante no 1º de maio, de nosso ponto de vista, bastante vitoriosa. Nós não temos nem nada a reclamar das manifestações que houveram por parte da CSP com luta, ainda que tenha dificuldade, ainda que nós não vivemos num grande ascenso da classe trabalhadora. Nós temos agora a greve dos funcionários no federal, onde, desgraçadamente, o governo propõe reajuste zero para o ano de 2024, e propõe um acordo no qual, inclusive, diz que aqueles que estão em greve não podem ter o reajuste de 2025 e 2026, numa atitude absolutamente antissindical, e esses setores também afluíram a esse 1º de maio independente. Então, essa é a relação. O trabalho, ainda que de maneira, vamos dizer assim, como você disse, diversificada, porque existem vários elementos. Na verdade, nós vivemos um avanço na organização do trabalho, avanço no sentido de como o capitalismo vai avançando, que nós tínhamos as grandes fábricas, as grandes empresas na era fordista, que uma empresa só fazia tudo, e onde tinha uma concentração muito maior da classe trabalhadora, que passou por outra fase, que foi a fase do toyotismo, onde também esse negócio do empreendedorismo, de maneira diferente, já estava posta, que era cada trabalhador pensar de acordo com a sua empresa, cada trabalhador ser parceiro da sua empresa, e cada trabalhador fazer todo o sacrifício para que a sua empresa prosperasse, porque ela prosperando, prosperava todos os trabalhadores. E também esse sistema aí, ele entrou em crise, e é isso que acontece no desenvolvimento, né? Por exemplo, nós tivemos nas últimas décadas uma redução absolutamente grande do salário, dos direitos dos trabalhadores, pactuado pelos próprios sindicatos. Um outro exemplo vem dos Estados Unidos, em 2008, onde a GM praticamente faliu, houve uma intervenção do Estado, e a solução dada pelos sindicatos e pelo governo Obama na época e pela GM foi reduzir drasticamente o salário, colocar novas grades salariais e por aí superar a crise. Se passou todo esse tempo, de 2008 para cá, e agora teve uma greve que basicamente retornou, ainda que parcialmente, as conquistas que tinham antes. Tá? Isso no país mais avançado do capitalismo, no país onde a exploração é maior ainda, né, porque desenvolve mais tecnologia, mas existe uma reação da classe. Então, eu acredito nisso, que as dificuldades que existem, elas são reais. No entanto, a classe, ela também vai se colocando em movimento e ela vai se recompondo de maneira diferente. Então, nós temos hoje uma nova juventude, uma juventude que, nos Estados Unidos, por exemplo, mais uma vez, está afluindo aos sindicatos, coisa que não acontecia há 5 décadas, né? E isso acende um canal de perspectiva, de futuro para a classe trabalhadora. E a classe trabalhadora, ela em si, ela enquanto cada um isolado, só vai dar lucro, por exemplo, para os empresários, vai dar lucro para os patrões, e seja ele o patrão
seja ele o patrão direto das empresas, ou seja dos aplicativos. Os aplicativos também, que hoje tem uma parcela importante de trabalhador que, no caso do Brasil, pela precarização, tem afluído a eles também, eles ganham uma enorme quantidade de dinheiro. São verdadeiros bilionários que, do nada, sem ter nada, sem ter uma máquina, sem ter nada, simplesmente sendo intermediário na exploração, são os grandes capitalistas de hoje também, né, do mundo moderno. E essa contradição vai ficando cada vez mais evidente. Cada vez mais evidente, como você traz aqui para a gente, Mancha. Obrigado pela tua intervenção. Passar a palavra de novo para o professor Jorge, questionando se, assim como o Mancha, ele vê aí aquele ato chamado lá pelas centrais sindicais no Dia do Trabalhador no estado do Corinthians. Isso foi um ato, na verdade, chamado pelo governo Lula e não pela classe trabalhadora. E outra, trazendo essa questão que eu trouxe aqui para o Mancha, como é que você vê o valor do trabalho hoje no Brasil e no mundo, professor Jorge, em um cenário, como eu citei aqui, onde essa ideia de valor ela é frequentemente associada, atrelada ao sucesso financeiro? Como é que o senhor vê isso, o valor do trabalho no Brasil e no mundo hoje? Essa pergunta ela exige muita reflexão também, né? Porque, de um ponto de vista, vamos dizer, mais de categoria de pensamento, né? E de estruturação, né, do próprio modelo de sociedade que a gente vive, o trabalho, na verdade, é o único fator que produz valor, né? Ou seja, não existe riqueza, não existe capital, não existe nada sem o trabalho, né? Daquilo que, do ponto de vista da satisfação das nossas necessidades, né? Então, o valor do trabalho é a essência da nossa vida, né? Assim, desse ponto de vista. Agora, o trabalho transformado em mercadoria, né? E que se integra a uma lógica de reprodução do capital, né? O trabalho vai ter o valor, né, que dentro de uma lógica de mercado terá qualquer mercadoria, uma mercadoria como outra qualquer, né? E aí a tendência assim, da precificação, de colocar assim, do trabalho, será da sua redução, né? Sobretudo se a lógica do capital, né, imperar sem nenhum limite, né, sem nenhum contrapeso, sem nenhuma interferência, digamos, do ponto de vista de um marco regulatório que possa, né, contrariar esses interesses, sobrepondo outros, né, de natureza social, enfim. Então, essa é a luta, vamos dizer, são duas lutas, na verdade, né? A luta dentro do sistema capitalista, né, para impedir que o aviltamento do preço da força de trabalho represente também o aviltamento da condição humana, né, dos trabalhadores e das trabalhadoras. E isto no capitalismo organizado internacionalmente, né, nas periferias do capital, né, como se diz, né, nos capitalismos dependentes, né, esse aviltamento é algo que se faz sem nenhum tipo de empecilho, né, porque tão pouco se importando mesmo, né, com o resultado que isso produz, do ponto de vista humano, social, enfim, porque é a exploração que está na base de tudo. Então, essa necessidade, essa importância, né, de estabelecer esses freios a essa exploração do trabalho, da força de trabalho, por meio da legislação, da luta da classe trabalhadora, ou seja, numa perspectiva de impedir isso, né, essa destruição
total da condição humana de quem trabalha, né? Vou colocar numa forma de submissão tão grande que as coisas tendem a uma destruição, né? Isto não é de agora, né? Isso é de sempre. Na lógica capitalista, isso vai sempre existir. Daí porque esses contrapesos são fundamentais e esses contrapesos só existirão de uma forma mais eficaz, né, com a organização política, né, e coletiva da classe trabalhadora, e daí porque, como eu disse inicialmente, o sistema econômico, né, a classe dominante capitalista tenta dividir, né, a classe trabalhadora, estabelecer, introduzir ideologias, como você denominou, empreendedoras, né, fazendo a classe trabalhadora não se perceber em si mesma, né? Isso, então, nós estamos falando aqui de algo que é dessa luta que é, digamos, fundamental, né, para impedir esse aviltamento total aí do preço da força de trabalho e da própria condição humana. Mas temos que entender também, né, que dentro do sistema capitalista, esta luta vai ser sempre muito difícil e muito ingrata, né? Porque o capital detém o poder de informação, detém a produção do conhecimento, né, do ponto de vista educacional, essa luta, esse domínio também disso, domina o espaço político, inclusive, né? Então, nós temos uma dificuldade que será, assim, cada vez, quase que correndo atrás do próprio rabo, né? Às vezes ganha um pouco, mas essa derrota, essa vitória tende a ser efêmera. Daí porque a classe trabalhadora também precisa reconsiderar e repensar, né, do ponto de vista das utopias, né, que nós perdemos, né? Ou seja, uma utopia da construção de um modelo de sociedade que não seja este, porque neste as coisas não vão se solucionar, a gente consegue estabelecer alguns diques, né, alguns freios, mas a tendência é que esses freios sejam, como nós estamos vendo na história, né, de 50 anos para cá, eles estão sendo estão sendo destruídos todos os diques que foram criados, né, e seres humanos juntos, né, e meio ambiente, né, também, e tudo mais, esse calorão que a gente está vivendo, né, aqui mundo afora e no Rio Grande do Sul também, essa tragédia enorme, tudo tem a ver com essa destruição do meio ambiente, destruição de tudo, né? Então, a gente precisa urgentemente retomar utopias que são fundamentais até para a nossa sobrevivência. E aí ficamos discutindo coisas, muitas vezes, que são importantes, né? Mas são muito limitadas, né? Do ponto de vista, por exemplo, isso, né? Sem dúvida, sem dúvida. Vamos regular o trabalho X ou o trabalho Y. A gente precisa não ter dúvidas quanto a isso, primeiro ponto, né? E não tendo dúvidas quanto a essas questões de proteção mínima da classe trabalhadora, a gente poder discutir coisas mais amplas e mais importantes, porque nós não conseguimos, nós ficamos problematizando a atualidade real por essa avalanche midiática, nós ficamos problematizando coisas que a gente não tinha que nem ter nenhuma dúvida, né? Assim, direitos humanos e fundamentais para os seres humanos, né? E que trabalhadores e trabalhadoras são seres humanos como todos os demais. E a gente, pronto, partimos disso, né? Todo mundo tem limitação da jornada de trabalho, todo mundo tem direito a descanso, ninguém pode ser aviltado na sua condição humana por ter a necessidade de vender força de trabalho para sobreviver, enfim, o capital tem responsabilidade social, é preciso preservar as vidas, é preciso preservar o meio ambiente. Bom, a gente tem consciência de tudo isso, estamos fazendo isso, e pronto. Agora, o que nós estamos discutindo?
e que deveríamos estar discutindo. Qual um modelo de sociedade melhor do que este para a condição humana? Mas a gente não vai chegar nisso nunca, porque nós estamos debatendo o que seria para estar no plano da total evidência. É isso. Desculpe se eu falei demais. Uhum. Não, eu tenho pleno acordo com o que o senhor trouxe aqui para a gente, professor. O grande capital tem o monopólio da informação, dos meios de produção. Está claro que a gente precisa rediscutir um modelo de sociedade ideal para os trabalhadores. Eu queria passar esse seu questionamento para o Mancha, para que ele falasse um pouco a respeito disso. Que tipo de modelo de sociedade a gente precisa construir, ô Mancha, para que os trabalhadores tenham protagonismo acima de tudo? Não, eu acho que a intervenção do Souto, mais uma vez, foi muito boa e leva às questões estruturais que nós estamos vivendo, né? Como a classe trabalhadora, como aqueles que vivem do trabalho, ao invés de ter as suas condições de vida elas melhorarem, o avanço da tecnologia, das comunicações tem levado a que você tenha mais necessidades e, ao mesmo tempo, você não consegue satisfazer essas necessidades. Então, nós estamos vivendo uma classe que cada dia, cada vez sofre mais. Então, nós tínhamos, por exemplo, os trabalhadores metalúrgicos que tinham salário fruto das greves, dos movimentos, que tiveram superior e que dava, inclusive, algumas vezes sustentava a família, e quando depois se aposentava, e depois que se aposentava até tinha uma chacrinha em algum lugar e tal. Isso os setores mais abastados, né, da classe trabalhadora. E que nós estamos vendo para as futuras gerações, os filhos dos trabalhadores, não obstante eles terem uma formação muito maior, por exemplo, uma grande parte da classe trabalhadora ela já tem curso superior, da classe trabalhadora formalizada, ela tem curso superior trabalhando nas indústrias, uma parte fala inglês, tem facilidade em ver tem uma formação formal muito maior do que tinha a classe trabalhadora, sempre teve a classe trabalhadora brasileira. Então, portanto, essa história que muitas vezes se fala de que falta capacitação é uma firula, é uma mentira. As pessoas têm capacitação, as pessoas têm educação formal, no entanto, tem uma perspectiva de presente e de futuro cada vez pior, ou seja, eles terão menos do que tem os seus pais, numa perspectiva, como disse o Souto, numa perspectiva mínima, que é você poder trabalhar, você poder descansar e você poder reproduzir a sua força de trabalho, isso que está posto no próprio sistema capitalista, e cada vez mais ele está entrando em crise. Então, é necessidade de superar. Mas a questão também da classe trabalhadora não é dela em si, porque muitas vezes a classe trabalhadora já demonstrou uma grande pujança, uma grande disposição de luta. A classe trabalhadora brasileira, por exemplo, já fez greves gerais, já fez de tudo. Ela demonstrou muito a sua pujança, assim como a classe trabalhadora em outros países também o fizeram. No entanto, as direções majoritárias da classe trabalhadora, elas, cada vez mais, elas contribuem para o capital, contribuem para essa situação continuar. Pegamos o caso do Brasil da jornada de trabalho. A jornada de trabalho ela foi reduzida nas greves de 79, 80, nas greves de 85, essa jornada de greves que foi até 85, 86, conquistou a redução da jornada em alguns locais para 44 horas. Então, isso foi consagrado na Constituição de 1988. De lá para cá passaram N governos. E o governo não fez nenhum projeto, por exemplo, que é simples, que é de reduzir a jornada de trabalho, que são medidas estruturais. Você reduz a jornada de trabalho para que as pessoas possam trabalhar. E os governos do PT, nesses mais de 2 décadas, não deu um passo nesse sentido, num passo estrutural, coisa que em outros lugares houve, e aqui não houve. Ao contrário, o que houve foi cada vez mais flexibilizar a jornada de trabalho, como essa jornada de trabalho 6x1, como a implantação de banco de horas, como a implantação de home office, ou seja, uma
uma série de medidas que fez com que as pessoas cada vez trabalhem mais. Mas, como disse também o Souto, isso é a lógica do sistema, e, no caso aqui, o PT é completamente incorporado a essa lógica do sistema, ainda que se diga representante dos trabalhadores. Então, esta também é uma situação onde os trabalhadores têm que se enfrentar com as direções para poder construir novas organizações, para construir organizações que coloquem os seus interesses em primeiro lugar. Então, acho que esse é um elemento que também deve ser trazido ao debate. Agora, além dessas reivindicações, além de tocar essas questões, além de ampliar um sindicalismo de base, além de ampliar um sindicalismo para ter uma representação dos setores que hoje estão marginalizados, é preciso trabalhar numa perspectiva, e isso também é possível, isso talvez também está mais... os trabalhadores estão cada vez mais abertos a discutir isso, há uma perspectiva de construir uma nova sociedade. Uma sociedade que tem um nome, uma sociedade socialista, onde os trabalhadores, que são aqueles que trabalham, eles possam apropriar do seu trabalho, e para apropriar do seu trabalho tem que tirar dos grandes bilionários, tem que tirar daqueles que hoje dominam a política, as empresas, porque, por exemplo, até as redes sociais, que antes parecia que era algo livre, também nós estamos vendo que está sendo dominado pelas empresas, dominado o Elon Musk, está demonstrando isso, né, o poder que ele tem através das redes sociais. Eles criam os algoritmos, eles intervêm no governo, eles batem para cá, batem para lá, e é preciso tirar o poder político e tirar o poder econômico dos bilionários através de um processo revolucionário, através de uma revolução, onde sejam os trabalhadores, aqueles que trabalham, aqueles que produzem, que possam se apropriar dos meios de produção, dos meios de troca, para poder organizar a sociedade de maneira igualitária, uma sociedade onde as suas necessidades sejam satisfeitas pela produção, porque nós temos produção demais em quase todos os setores, e, ao mesmo tempo, uma distribuição onde uma punhada de capitalistas, de grandes bilionários, um pequeno número de grandes bilionários, se usufruir de quantidades imensas de dinheiro que daria para ele e para milhares de geração de suas famílias, né? Então, é necessário isso, e é uma tarefa que está posta para o movimento operário, para o movimento social organizado, para a juventude, que começa também a despontar, e também não tem como você lutar sequer pelas coisinhas mínimas, pela necessidade mínima, se não se aponta também uma perspectiva estratégica de transformação da sociedade, de revolução, e porque também, como já foi dito aqui, as pequenas conquistas que nós temos e que nós vamos conquistar e continuaremos conquistando na medida que temos, de uma maneira ou de outra, eles arrancam mais para frente, com flexibilização, com contratação, demissão de novos trabalhadores, com mudança na legislação, com inflação, tudo isso que corrói o poder de compra dos trabalhadores e também corrói qualquer possibilidade de uma vida digna. Então, acho que essa questão está posta. Me faz, não me faz surpresa, mas eu queria debater uma questão como essa, por exemplo, com a CUT, que é a direção majoritária do movimento operário, a maior central sindical, e que, infelizmente, não veio aqui ao debate, talvez tenha os seus motivos, porque não pode ser que essa passividade por que passa o movimento sindical brasileiro, ela persista e ela continue simplesmente com a missão ou a tarefa de, em nome de um suposto possibilidade de retorno do Bolsonaro, não fazer absolutamente nada, não mobilizar a classe e trabalhar simplesmente como uma base de sustentação de um governo que está atacando o direito dos trabalhadores. Tá certo. O professor Jorge, passando a palavra para o senhor novamente, o Mancha ele fez uma crítica direta aqui às gestões do Partido dos Trabalhadores ao longo dos últimos anos. Sendo assim, dá para dizer que o governo Lula, nesse terceiro mandato, ele tem se dedicado nesses pouco mais de 16 meses em fazer com que os trabalhadores se reconheçam nessa condição de explorados e evidenciando que a ideia do empreendedorismo se trata de uma ampliação da superexploração por parte do discurso neoliberal que visa, além de tudo, criar uma competição entre os trabalhadores. Em suma,
O governo Lula marca o que é a luta de classes? Anderson, a sua pergunta já tem a resposta, né? E no sentido negativo, né? Não, né? Ele não tem feito nada nesse sentido de estar com a classe trabalhadora nessa perspectiva da identidade, da consciência de classe e de luta de classe. Não. Né? O governo tem feito exatamente o contrário, né? Com um projeto de lei que exclui a relação de emprego, né, com relação aos empregadores, em nítida relação de trabalho explorado, né, atendendo, portanto, os interesses das empresas que exploram a atividade econômica por meio de plataformas digitais. O próprio presidente Lula tem feito discursos, né, contrários à CLT, falando de novos modos de trabalho, que a CLT é ultrapassada, aquela coisa antiga, que é a reprodução do discurso patronal, né, enfim. O governo não encaminhou em nenhuma medida nada que se refira à revogação da reforma trabalhista, da reforma previdenciária, né, assume para si todo esse arcabouço jurídico, né, porque está aí, valendo até hoje, né, encaminhou reforma administrativa, né, que não atende os interesses, de fato, dos serviços públicos e de servidores públicos, uma reforma tributária que também não faz nenhum tipo de distribuição efetiva da riqueza produzida. Agora, na questão desse arcabouço fiscal também, as coisas são bem complexas, né, da perspectiva de avançar, né, nessa ideia de responsabilidade do capital. Então, nós não temos um governo que esteja com identidade com a classe trabalhadora. Isso é interessante, porque, assim, a gente fica criticando muito a classe trabalhadora, né, porque não está na luta e tudo mais, mas assim, eles estão sendo, as pessoas, trabalhadores e trabalhadoras, estão na condição de sobrevivência, né, ou seja, lutando pela sobrevivência, lutando por se manter em empregos que são precários, dentro de uma lógica de rotatividade intensa. Ou seja, as pessoas não têm tempo para ir, vamos dizer assim, para ir junto nesses movimentos que estão negando as suas necessidades há muito tempo, né? E a precarização, ela é muito grande. A rotatividade da mão de obra hoje, né, ela gira, assim, mais de 80%, né? As pessoas não têm empregos que duram mais de um ano, né? Então, não dá tempo nem de sindicalização e a terceirização correndo solta, né? A informalidade, a dificuldade de acesso à justiça, e tudo isso que o Mancha disse, né? Que nós temos tivemos um pacto social ali em 88, né? E depois disso, isso foi completamente desconsiderado na década de 90, década neoliberal, com vários mecanismos de flexibilização, banco de horas, enfim, números, né? Nenhuma efetivação dos direitos constitucionais ali previstos, como estabilidade no emprego, direito de greve, né? Nós temos uma legislação do direito de greve, que é de 1989, que ela diz o que foi dito na Constituição. E nada disso foi rompido, ou seja, um aprofundamento neoliberal na década de 90, no governo FHC, né, sobretudo, e que não foi rompido, ou seja, não houve nenhuma reviravolta nisso, nos governos petistas em diante, e hoje a coisa se aprofunda, né? O governo, olha bem que coisa, se a gente pensar historicamente, os governos petistas de 2003 a 2016 mantiveram a estrutura jurídica
neoliberal do governo FHC, né? O governo Lula atual mantém a reforma do Temer, né? É impressionante, né? A reforma do Temer, que é fruto do golpe de Estado que depôs a presidente Dilma. E um golpe de Estado que só se consagrou, e uma reforma trabalhista também que só se consagrou pelo fator de se ter levado à prisão o presidente Lula por um processo de lawfare, ou seja, por uma prisão completamente arbitrária e ilegal, né? E o efeito era a reforma trabalhista, a reforma previdenciária. E este governo está mantendo isto. É muito grave, né? Enfim, nós precisamos realmente... Ou seja, aí como que a gente faz para reconstruir a classe trabalhadora nesse contexto, né, de total precarização, quando eles estão necessariamente lutando pela sobrevivência, né? E essa situação é muito favorável ao capital, ao empreendedorismo, é muito favorável a essa exploração sem limites, né? Só que o efeito perverso disso tudo não é para todos nós, né? É para todo mundo, né? Enfim. É isso que eu tinha perguntado, até me perdi. Não, a situação é muito grave, professor. Eu só queria acrescentar aqui o seguinte: a gente sabe muito bem que há, nesse momento, no país, uma gestão dita de grande aliança para superar os malfeitos do bolsonarismo, acima de tudo para ganhar as eleições, né? Isso que está colocado. Desculpa, Anderson, é isso que eu ia falar. Não só mantendo aquilo que foi feito no governo Temer, por isso que eu fiquei aqui meio perdido, mas também a mesma racionalidade do ponto de vista do trabalho que foi desenvolvido no governo do bolsonarismo, né? De negação do conhecimento, de negação da ciência, né? E de exploração sem limites do trabalho. O projeto lá do Paulo Guedes, né? Aquele projeto da carteira verde e amarela, né? É o mesmo... A base daquilo é o mesmo discurso feito pelo presidente Lula contra a CLT e que está aí encabeçando esse projeto de lei da regulação do trabalho por plataforma, e com a trágica situação de ter apoio de centrais sindicais. Aí que a coisa complica mais ainda, né? Porque aí nós temos que buscar um modo de retomar, né, de sair do buraco, de um buraco que eu diria que tem uma lógica bolsonarista, mas que está sendo desenvolvido por aqueles que a gente elegeu para acabar com o bolsonarismo. E o efeito disso mais trágico é que isto só reforça os argumentos de direita na sequência. Nós estamos vivendo agora o maior risco da volta, né? Da volta à direita ao poder. Muito incrível que a gente seja. Justamente por conta disso que o senhor levanta, né? Em certa medida, há uma reprodução dessa lógica que no nosso país foi defendida pelo Bolsonaro apoiado diretamente pelos neoliberais aqui no país como uma alternativa aos governos do PT. Enfim, criou-se aquela ideia de que o Partido dos Trabalhadores dialogava com a corrupção, enfim, isso tudo a partir alimentado pela Lava Jato, que a gente sabe que foi um processo que se deu absolutamente criminoso e está sendo desvendado ao longo desses últimos tempos. Mas eu dizia aqui que me surpreende muito mais do que essa grande aliança que foi construída para liderar o país, para superar o bolsonarismo, para derrotar o Bolsonaro nas urnas. Acima de tudo, me surpreende a mudança de discurso do Lula, que saiu lá daquela prisão injusta e ilegal em que ele esteve por cerca de 2 anos, quase 2 anos, justamente se colocando contrário a toda essa lógica, dizendo que agiria de uma outra forma caso voltasse à presidência da República, mas, infelizmente, ele tem se rendido aí aos discursos neoliberais ao longo desses últimos tempos. Falou lá antes, na campanha eleitoral, a respeito da necessidade que havia de se desfazer a reforma trabalhista, depois mudou o discurso, não, vamos revisar o texto e tal. Enfim, parece que o Lula está cada vez mais caminhando
para o lado direito do espectro político. Ô, Mancha, eu vou te passar a palavra também para você, enfim, ficar à vontade para tratar a respeito disso que o professor Jorge falou aqui no nosso questionamento, te perguntar também como é que você vê essa atuação do terceiro mandato do governo Lula, se o presidente, de alguma forma, tem feito com que os trabalhadores se reconheçam nessa sua condição de superexploração, e como é que a gente pode mudar esse quadro, Mancha? A CSP com lutas, ela sempre esteve ao lado dos trabalhadores, e mesmo nos mandatos do PT, no primeiro, no segundo mandato, foi inclusive o momento de fundação da CSP com lutas, né? Nós éramos uma grande parcela, quase todas as forças da CSP com lutas pertenciam à CUT quando assume o governo Lula, e principalmente quando eles fazem a reforma da Previdência. A primeira reforma da Previdência foi feita pelo governo Lula sobre o funcionalismo. Houve uma ruptura importante de um grande setor do funcionalismo, formou-se uma coordenação nacional de lutas, entrou aí os metalúrgicos de São José, várias categorias industriais, tal, e deu o processo de construção da CSP com lutas, já como uma corrente de independência de classe e como uma corrente de oposição ao governo do PT no seu primeiro mandato. E eu acho que nós estávamos certos, que falava que não existia vida fora da Central Única dos Trabalhadores, e a CSP com lutas se desenvolveu como organização independente durante esse período e foi oposição ao governo. Nós, no processo eleitoral, nós apenas chamamos, depois de decisão nossa, o voto crítico no Lula, mas nós jamais tínhamos depositado qualquer ilusão no seu programa e tampouco nas alianças que o PT fez desde os primeiros mandatos, passando, porque, na verdade, se existe alguém que é responsável por atrasar a consciência de classe, é exatamente o PT, porque chama a conciliação com os patrões e não chama e não denuncia a sua exploração. E, infelizmente, na nossa opinião também, o PT arrastou ao longo dessa história, por seu lado, o PSOL, que também hoje defende a mesma política do PT e está dando uma sustentação ao governo Lula. Eu acho que, além da lista toda que aí foi dita pelo Souto, um governo que não revogou a reforma trabalhista, um governo que não revogou a reforma da Previdência, aliás, não é que ele não revogou a reforma da Previdência, ele foi e acabou no STF, por iniciativa do governo Lula, do INSS e também da Secretaria-Geral e da AGU, acabou com a aposentadoria, o cálculo de aposentadoria para a vida toda, que já tinha sido aprovado pelo STF. Ele conseguiu fazer com que o STF voltasse atrás de uma coisa que era simples, era simplesmente o trabalhador ter um cálculo mais benéfico para se aposentar, que já tinha sido aprovado. Foi o governo Lula que fez isso. Então, não é só que ele não acabou com a reforma da Previdência do Temer, é que, do Temer não, né? No caso da reforma da Previdência do Bolsonaro, não só que ele acabou, ele manteve e aprofundou a reforma. Um governo que disse que é preciso esquecer os crimes da ditadura, que não pode tocar no assunto, que esse assunto já é um assunto do passado, e que, em última instância, concilia com os militares, quando devia fazer ao contrário. O Estado deveria fazer o contrário, que era punir os militares que participaram do golpe de 64, e que no Brasil não foi punido até hoje. Os torturadores também ficaram impunes até hoje, diferente de outros países. E é uma reivindicação simples, é uma reivindicação democrática, levantada pelos familiares dos presos, dos perseguidos políticos. Então, é um crime para a consciência dos trabalhadores falar sobre a ditadura no Brasil. Aliás, eu estive agora, na semana retrasada, em conferências nos Estados Unidos, de conferências trabalhistas, e uma das preocupações, ou uma das que a juventude queria saber, os trabalhadores queriam saber, então, o que foi a ditadura no Brasil, e como se saiu da ditadura no Brasil, como derrubou, qual foi o papel dos Estados Unidos. Você vê que é um assunto que interessa hoje
E interessa essa ampla vanguarda, essa nova geração, conhecer o que foi a ditadura. O Lula simplesmente disse que não é para falar nisso, passou e proibiu as manifestações oficiais nos 60 anos do golpe, que gerou, inclusive, uma insatisfação muito grande dos militantes por direitos democráticos. Um governo que mantém relações com Israel, ou seja, não rompe relações com Israel, uma exigência também do movimento dos trabalhadores. Então, isso, obviamente, isso não faz com que os trabalhadores tenham identidade, porque se você tem um líder que é um líder operário, ou foi um líder operário, e está agora de braços dados com Alckmin, fazendo elogio para ele em todas as aparições públicas, assim como elogiando o agronegócio, elogiando as empresas e tal. Eu tenho um exemplo agora na Embraer. A Embraer é uma empresa onde ela vai muito bem para os acionistas, que estão recebendo muita grana, que está se desenvolvendo, mas os trabalhadores estão sem convenção assinada, convenção com o sindicato, há mais de 10 anos. Uma empresa que praticamente proíbe a sindicalização dos trabalhadores. O Lula vai a essa empresa e só enche de elogio ao dirigente da empresa que faz isso, e é um dirigente que está no conselhão do Lula. Ele é parte do conselhão e de uma empresa que se limita a pagar a CLT, e olhe lá, porque não tem sequer a convenção coletiva. E o que ele faz na empresa é exatamente isso, é levantar o quê? Que as pessoas estão crescendo, que as pessoas precisam estudar, que é o estudo que garante. Então, toda essa visão empreendedora é uma visão que, vamos dizer assim, é o carro-chefe do governo. Não é uma visão de classe, é uma visão de classe trabalhadora. Portanto, ela é um empecilho. O que nós temos que fazer é construir um campo de unidade de luta contra os ataques do governo, para apoiar as greves que estão ocorrendo. Precisamos fortalecer as organizações sindicais que se colocam no terreno da oposição ao governo, como é a CSP com luta, e fortalecer esse movimento de resistência, de oposição, de luta, para que os trabalhadores possam se identificar, atrair a juventude brasileira tem que se mirar no exemplo da juventude americana, que está fazendo grandes manifestações contra Israel, em defesa da Palestina. Enfim, existe esperança porque existem contradições, existe esperança porque existe disposição de luta por parte da classe trabalhadora, que tem demonstrado em vários países, e que o processo é um processo geral, e que nós precisamos, nesse processo, construir uma direção sindical popular capaz de absorver as demandas da classe trabalhadora e uma direção política capaz de conduzir a nossa classe à sua libertação e à revolução socialista. Obrigado, Mancha, pela tua participação. Eu vou passar, a gente está chegando aqui no tempo limite do nosso debate, só informar aqui aos nossos espectadores, infelizmente, o Sandro César lá, presidente da CUT aqui do Rio de Janeiro, não apareceu para conversar com a gente. Tentamos contato com ele via celular. Ontem ele confirmou que participaria do debate, foi o primeiro, inclusive, a confirmar a participação já no início da semana. Ele nos deu ok, participaria ontem, voltou a confirmar, mas infelizmente sumiu, desapareceu. Não é a primeira nem a segunda vez que acontece isso. Pois bem, só para informar aqui a vocês. E agora eu vou passar a última participação aqui da nossa discussão de hoje, debate, professor Jorge Souto, para que ele fale um pouco a respeito dessas alternativas que existem, Jorge, diante desse quadro que a gente muito bem trouxe aqui ao longo do nosso programa, de desgaste das relações de trabalho no nosso país. Como é que a gente pode mudar esse cenário diante dessa lógica, dessa retórica que avança no Brasil e no mundo, e nesse momento aqui no país, com uma gestão que, de alguma forma, se alia aos interesses da alta burguesia pela tal da governabilidade? Como é que a gente pode construir uma alternativa a tudo isso, professor Jorge? Bom, aí realmente essa pergunta é bem difícil de responder. Mas primeiro a gente tem que ter noção do problema, né? Se a gente achar que está tudo ótimo, tudo maravilhoso, a gente não problematiza e não busca soluções. As soluções não são simples,
né? E eu acho que não será, do ponto de vista, vamos dizer assim, que as coisas não vão mudar, né, efetivamente, se nós pensarmos de cima para baixo, né, ou seja, das estruturas, das instituições postas, né, esperar delas que as coisas mudem, né? Então, vamos fazer notas para o Supremo Tribunal Federal, vamos fazer uma manifestação, um requerimento para o tribunal, para o Congresso, para o governo. A gente precisa começar a realmente pensar nessa perspectiva da unificação da classe trabalhadora enquanto classe, ou seja, essa disputa é muito complexa, mas a gente não tem como sair disso senão por esse mecanismo, né? E trabalhadores e trabalhadoras só vão se envolver coletivamente em... Está terminando, né? Se forem imbuídos de utopias, né? De acreditar que realmente é possível mudar e com conquistas que sejam, ainda que pequenas, né? Entre aspas, né? Momentâneas, mas que a gente consiga avançar a partir, ainda que seja por melhoria de condições de direitos, para que a gente possa avançar mais adiante. Se a gente ficar sempre nesta lógica do retrocesso e de perdas, acostumando com elas e até achando que elas são as perdas necessárias, porque senão poderia ser pior, nessa lógica do mal menor, a gente só vai andar para trás. Só vamos andar para trás. Essa lógica do mal menor, acima de tudo, como o senhor muito bem coloca, só desfaz aí essa necessidade que há de se manter a luta pelos interesses da classe trabalhadora acima de tudo. É muito importante a gente deixar isso muito claro. Mancha, eu ainda vou te passar a palavra aqui, ainda tenho 5 minutinhos aqui para a nossa discussão. Eu vou te passar a última palavra para que você fale um pouco justamente a respeito disso, que a gente consiga... Como é que a gente consegue unificar a classe trabalhadora em um momento como esse de desgaste das relações de trabalho, onde os sindicatos eles não conseguem, de alguma forma, se construir enquanto representações dos trabalhadores nesse processo, nesse quadro de precarização? Como é que a gente consegue unidade para a luta num momento grave como esse que está colocado? Eu, pelo menos, e bem como uma série de analistas aqui, entendem que essa unidade é mais fundamental para que a gente consiga avançar nesse processo de retomada de direitos aqui no nosso país. Você vê algum espaço para que haja essa unidade, ou Mancha? Olha, eu acho que a unidade da luta ela é fundamental. E unidade na luta. Então, por exemplo, nós estamos agora frente à greve do funcionalismo federal, a greve dos professores universitários, do Sinasef, e tal. E é necessário que todos, inclusive todas as organizações, se joguem para que essa greve seja vitoriosa. É uma greve que enfrenta objetivamente o governo Lula, que faz uma proposta que está sendo rechaçada por esses setores e propõe um reajuste zero agora em 2024 e um parcelado em 2025 e 2026. Então, a primeira tarefa é exatamente você apoiar as greves em curso. E a unidade para lutar, para reverter essa lógica de parceria, essa lógica em relação, primeiro, por exemplo, em relação às empresas. É preciso deixar de fazer acordos como vem sendo feito ao longo dos anos, das décadas, pela maioria das centrais sindicais, e principalmente aquela que tem mais força nos setores-chave da economia, acordos que reduzem os direitos dos trabalhadores, que congelam salários muitas vezes, e que é sempre feito à custa de que manter a competitividade das empresas. Então, isso é preciso reverter essa lógica, como, por exemplo, começou a fazer nos Estados Unidos, que houve uma greve poderosa, e essa greve poderosa rompeu com a chamada dupla escala de trabalho, ou dupla grade salarial, onde aqueles que são mais novos recebiam uma quantia bem menor e ficavam décadas até conseguir chegar a um salário maior, e reduziu isso consideravelmente. Porém, no resto do mundo, e no Brasil, onde os salários são bem menores, isso continua. Então, é necessário ampliar, é necessário unidade para lutar
contra, e não uma unidade para manter o governo paralisado como está agora, só atendendo os interesses das grandes empresas, e o resultado que dá é esses 1º de maio esvaziado, porque não levanta as bandeiras que interessa à classe trabalhadora. Então, é preciso fazer um movimento pela revogação da reforma trabalhista, pela revogação da reforma da Previdência, pela revogação da lei do arcabouço fiscal, porque todas elas impedem que haja desenvolvimento da classe trabalhadora e serve simplesmente para o pagamento de juros e dívida aos grandes bancos e aos banqueiros internacionais. É preciso lutar para reduzir a jornada de trabalho, é uma demanda que está colocada pela sociedade, inclusive agora pelo movimento Vida Além do Trabalho, porque é preciso repartir as horas de trabalho que tem entre todos aqueles que querem trabalhar, e é possível com o avanço tecnológico que está sendo feito. E agora, para isso, é preciso construir essa alternativa